Meu amigo, se você arrumar esse carro aqui, eu não lhe dou só um prato de comida, não. Eu lhe dou comida o ano todo. Antes de começar essa história realmente forte, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e compartilhe. Porque esta história aqui merece ser espalhada. Cada inscrição sua ajuda esse canal a continuar trazendo histórias que emocionam, inspiram e dão aquele tapa de realidade. Era fim de tarde quando um morador de rua, magro, roupas rasgadas, barba comprida e olhos cansados, se aproximou devagar da porta de uma oficina mecânica. Ele carregava um pequeno saco rasgado no ombro e tinha uma postura humilde, mas firme, como se estivesse reunindo coragem há horas para aquele momento. O gerente da oficina, um homem arrogante, grosso, sempre com um palito de dente na boca, observava tudo de longe. O morador de rua chegou perto e disse com a voz baixa: "Senhor, será que eu poderia ganhar um prato de comida? Em troca, eu posso tentar arrumar aquele carro aí da frente." Os mecânicos que estavam por perto começaram a rir. Um deles até comentou: "Olha isso, o mendigo quer consertar um motor. Esse é novo." O gerente, rindo alto, enxugou o suor da testa e disse: "Meu amigo, se você arrumar esse carro aqui, eu não lhe dou só um prato de comida, não." Ele deu uma pausa dramática. Olhou para os funcionários como quem vai soltar uma piada e completou: "Eu lhe dou comida o ano todo." A risada ecoou pela oficina inteira. O morador de rua abaixou a cabeça. Sentiu a humilhação bater forte dentro do peito, mas não disse nada, nem reagiu. Ele olhou para o carro. Um motor aberto, complicado, cheio de peças jogadas por cima. E enquanto todos riam, enquanto os mecânicos zombavam, enquanto o gerente fazia piada, o morador de rua ficou apenas observando. Mas o jeito como ele observava, como olhava cada detalhe, como suas mãos tremiam, tinha algo ali, algo diferente, algo que ninguém naquele lugar percebeu. O gerente empurrou o morador de rua para trás e disse: "Vai embora, vai. A oficina não é lugar para você." Mas o morador de rua ficou parado, em silêncio, com uma expressão difícil de explicar, mistura de dor, calma e algo mais, algo que nenhum deles imaginava, algo que mudaria aquela oficina para sempre, e mudaria o destino de todos ali. Mas isso eu ainda não posso revelar. O sol estava quente, queimando o asfalto, quando um morador de rua, sujo, cansado, mas com um olhar firme, se aproximou mancando da entrada de uma oficina. Ele segurava o estômago vazio, como quem não comia há dias, e respirava fundo antes de entrar. Lá dentro, o gerente gritava com os mecânicos, reclamando de um carro importado que ninguém conseguia arrumar. "Se esse carro não ficar pronto hoje, eu tô ferrado", ele gritava. O morador de rua entrou devagar e disse com a voz baixa: "Senhor, me desculpe incomodar. Será que eu poderia ganhar um prato de comida? Eu posso tentar ajudar com esse carro aí." Os mecânicos pararam. O silêncio durou apenas um segundo, até explodirem em gargalhadas. "O mendigo quer arrumar o carro. Isso aqui virou circo agora?" O gerente, irritado e debochado, se aproximou do morador de rua. Você acha que pode arrumar esse motor? Isso aqui custa mais do que tudo que você já teve na vida." O morador de rua não abaixou a cabeça. Continuou olhando fixamente para o carro, como se estivesse enxergando algo que ninguém ali via. A reação irritou ainda mais o gerente. "Escuta aqui, se você arrumar esse carro, eu não te dou um prato de comida, não." Ele riu. Os mecânicos riram junto. E então ele disse: "Eu te dou comida o ano inteiro." A oficina caiu na gargalhada, mas o morador de rua continuou ali, parado, firme. Nenhum sorriso, nenhuma reação, só um olhar profundo para o motor desmontado. E naquele olhar havia algo que ninguém entendeu, algo escondido, algo que mais tarde faria todos ali se arrependerem das palavras que disseram. Mas isso não pode ser revelado agora. Por enquanto, fica apenas a tensão no ar, a sensação de que aquele morador de rua não era quem parecia ser, e que os dias daquela oficina estavam prestes a mudar para sempre. A oficina estava tomada por risadas. Mecânicos batendo nas caixas de ferramentas, zombando, repetindo as frases do gerente como se fossem a maior piada do ano. "Eu te dou comida o ano inteiro."
O mendigo mecânico, olha isso. O morador de rua ficou parado, imóvel. As roupas sujas balançavam com o vento que entrava pela porta da oficina. E seus olhos observavam tudo sem piscar. Ele não parecia bravo, não parecia humilhado, não parecia envergonhado. Parecia concentrado. Enquanto os mecânicos se acabavam de rir, ele deu um único passo à frente. Só um. Mas aquele passo fez 2 mecânicos pararem na hora. Havia algo na postura dele, algo que não combinava com alguém derrotado pela vida. Algo que lembrava segurança, confiança, força. O gerente percebeu e gritou: "Ei, não chega perto do carro. Nem encosta, não viu?" Mas o morador de rua ignorou. Olhou de perto para o motor desmontado, analisando peça por peça com um olhar que assustava, como se conhecesse cada detalhe daquele carro desde o nascimento. Os mecânicos se cutucaram. Por que ele está olhando assim? Parece até que entende. Mas isso é impossível. Era impossível. Mas era real. O morador de rua passou a mão devagar pela lateral do carro. As pontas dos dedos tocaram o metal como quem toca uma história antiga. O gerente deu um passo para frente, irritado. "Eu já falei para dar o fora. Aqui não é abrigo social." Mas ao invés de sair, o homem levantou a cabeça e perguntou com calma: "Esse carro está falhando na ignição desde ontem, não está?" O silêncio tomou conta da oficina. Um dos mecânicos murmurou: Como ele sabe disso?" O gerente engoliu seco. Por alguns segundos, pareceu até perder a fala. Mas logo voltou à arrogância. "E daí? Isso todo mundo sabe." "Vai embora!" Mas o morador de rua continuou: "E vocês já trocaram a bateria 3 vezes. E nada mudou, certo?" 2 ferramentas caíram no chão ao mesmo tempo. Agora ninguém ria, ninguém zombava. A oficina inteira estava paralisada olhando aquele homem que até minutos antes era só um mendigo, pedindo comida. Como ele sabe disso? Quem é ele? Só tá estranho. Mas ele não parou ali. Ele colocou a mão no motor aberto e disse: "O problema não está na bateria, nem no alternador." O gerente interrompeu gritando: "Eu disse para você sair daqui agora." Mas sua voz saiu trêmula. Pela primeira vez, ele estava com medo. Medo do desconhecido, medo do que ele estava vendo. O morador de rua deu um último olhar para o motor e, com uma calma assustadora, disse: "Se eu quisesse, esse carro funcionaria agora." A oficina inteira se encheu de murmúrios. "Ele está blefando. Ninguém aqui sabe arrumar esse motor." "E ele sabe? Isso está muito estranho." Mas ainda não era hora de descobrir a verdade. O gerente, tentando recuperar o controle, empurrou o morador de rua para a porta. "Pro chão da minha oficina você é só um mendigo fedorento." "Some daqui!" O homem não reagiu, não levantou a voz, não tocou em ninguém. Ele simplesmente olhou para o gerente, com um olhar tão profundo, tão firme, que fez o gerente recuar sem perceber. Os mecânicos observaram tudo assustados. Alguns começaram a cochichar. "Cara, eu tô arrepiado. Esse homem sabe alguma coisa. Isso não tá certo. Ele não é um mendigo qualquer." Mas o gerente tentou esconder o medo. "Vai, sai daqui antes que eu chame a polícia." O morador de rua olhou mais uma vez para o carro. Olhou para os mecânicos. Olhou para o gerente e disse apenas: "Eu volto." E virou as costas. A oficina ficou muda, sem risadas, sem zombaria, sem brincadeiras. Todos ficaram olhando para a porta da oficina como se algo invisível tivesse acabado de passar por ali. Algo grande, algo poderoso, algo que ninguém ali conseguia explicar. Ao sair da oficina, o morador de rua caminhou até o final da rua, passando pela sombra dos prédios antigos. O sol batia forte nas costas dele, mas ele caminhava como alguém que tinha um plano que ninguém ali imaginava, um plano que iria mudar tudo, um plano que faria aquela oficina tremer. E quando ele virou a esquina, um sorriso apareceu no canto do rosto dele, calmo, silencioso, perigoso. Mas a razão desse sorriso, quem ele era, por que ele sabia tanto, ou o que estava prestes a acontecer, ainda não pode ser revelado. O gerente ficou parado, de braços cruzados, a postura arrogante de sempre. Os funcionários ao redor riam, cochichavam, julgavam, mas o morador de rua não se abalou.
Ele apenas caminhou devagar até o carro, passou a mão por cima do capô e fechou os olhos como quem escuta o motor por dentro. Como se o carro estivesse conversando com ele. O gerente zombou. E aí, mágico? Vai fazer o carro pegar com pensamento? Mais risadas. Mas o homem apenas pediu. Abre o capô. O gerente abriu, ainda rindo. Mas a risada durou pouco. Assim que o capô levantou, o morador de rua começou a mexer, tocar, analisar cada peça, com uma precisão que nenhum funcionário daquela oficina tinha visto na vida. Ele pediu uma chave específica, depois outra. E outra, os funcionários começaram a trocar olhares. Aquele homem não estava mexendo como um curioso. Ele estava mexendo como quem entende mais do que todos ali juntos. 15 minutos depois, o morador de rua pediu. Tenta ligar agora. O gerente entrou no carro, girou a chave de má vontade e quando o motor rugiu, perfeito, limpo, forte, o silêncio tomou conta da oficina. Ninguém entendeu. O gerente saiu do carro devagar, olhando para o morador de rua com o rosto completamente diferente. Não era mais zombaria, era medo. Era surpresa. Era respeito que ele nunca imaginou que teria por alguém assim. Ele gaguejou. Como você fez isso? E aí veio a revelação. O morador de rua levantou devagar, enxugou a graxa da mão e respondeu. Eu sou o engenheiro que projetou esse modelo de motor. Silêncio total. O ar parecia ter parado. Os funcionários ficaram com os olhos arregalados. O gerente ficou branco, sem reação, sem fala. O morador de rua continuou. Eu perdi tudo depois que minha família sofreu um acidente. Caí em depressão. Acabei nas ruas. Mas o talento, esse eu nunca perdi. O gerente engoliu seco. O homem completou. E tudo o que eu pedi foi um prato de comida. Não tinha mais zombaria. Não tinha mais arrogância. Não tinha mais risada. Só vergonha. O gerente então colocou a mão no bolso. Tirou o dinheiro, se aproximou e tentou entregar. Por favor, aceite. Me desculpa. Eu não sabia, mas o morador de rua disse. Eu não quero o seu dinheiro. Eu queria respeito. Eu queria humanidade. Isso vale mais do que qualquer prato. As palavras bateram no coração de todos ali. Os funcionários se aproximaram, ofereceram água, cobertor, comida, e pela primeira vez em anos, aquele homem sentiu que era visto como um ser humano. A humilhação virou arrependimento, a arrogância virou aprendizado. E aquele dia marcou todos que presenciaram, porque nunca se deve julgar alguém pela aparência. Às vezes, a pessoa mais simples que você vê carrega uma história que o mundo inteiro jamais imaginaria. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para mais pessoas aprenderem essa lição. Respeito não se nega a ninguém. Quer outra história nesse mesmo estilo? É só pedir. Oração para quem já foi humilhado, mas segue firme. Meu Deus, abençoa hoje todas as pessoas que carregam dores escondidas, que caminham silenciosas, mas têm um talento gigante pulsando dentro delas. Protege aqueles que já foram humilhados, aqueles que só precisavam de uma chance, de um prato de comida, de um olhar de respeito. Senhor, que toda injustiça se transforme em vitória, que toda lágrima se transforme em força e que quem foi desprezado seja honrado diante de todos. Abençoa as mãos que trabalham, mesmo cansadas, e levanta hoje quem caiu, porque ninguém é pequeno quando o Senhor está do lado. Amém. Até a próxima história.